E aí, pessoas, beleza? Todo mundo tá bem? Deixa eu ver se tá legal aqui. Não sei se o áudio vai estar bom para vocês. Já perceberam, né, que eu gosto de estar gravando em lugares diversos, né? Então, aonde eu tô, eu lembro assim das aulas, lembro do que eu tenho que passar para vocês. De repente me vem aquela, não, eu tenho que dar aula pro pessoal. Pessoal, quando a gente fala de comportamento, né, principalmente o comportamento humano em contexto de risco, violência ou crise que seja, precisamos abandonar, né, algumas fantasias de que pessoas agem simplesmente de forma racional. As pessoas pensam no que estão realmente fazendo. Isso não é uma opinião, tá? Eu não estou dando uma opinião, não. Isso realmente é uma base científica, tá? Está bem comprovado isso aí. É uma briga aí, né, entre o ego e o id, por assim dizer, né? O ego não é o senhor em sua própria casa. Ou seja, quando parte das pessoas, né, das suas decisões, por assim dizer, é tomada antes mesmo, né, da sua consciência, né, ela é isso que acontece. Muita parte das decisões que tomamos, ela já foi pré-estabelecida mentalmente de alguma maneira. Daniel Kahneman, mais ou menos, né, prêmio Nobel da Economia, dizia que ele reforça sempre que rápido e devagar. Duas formas de pensar, né? Ele demonstra que, sob pressão, o ser humano apenas, majoritariamente, né, é comandado aí, ele opera pelo seu sistema. Rápido e emocional, automático e impulsivo. É exatamente nesse modo que surge aí os erros, na verdade. A violência, né, desproporcional, muitas das vezes a gente está vendo aí todo dia na internet, né, o pânico e a tomada de decisão equivocada, que é o principal problema aí na área da segurança. E nesse sistema que eu estou coordenando, que é o Dashan Code, consciência operacional, defensivo, extremo, essa é a verdadeira ideia, tá? Nasce aí justamente nesse ponto de ruptura entre o que o indivíduo acredita ser o que ele é realmente, o que ele faz, certo? Quando é impressionado. O que é que ele faz? O que é que você faz quando for impressionado de fato? Aquele momento, né, de pressão. Carl Jung já dizia que, já vem eu com as minhas filosofias, você vai dizer, né? Que até você tornar aí o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você chamará de destino. Sempre se dizia isso, né? Na segurança, isso não é diferente. Na investigação e na autoproteção, isso não é filosofia, é sobrevivência de fato. Um profissional que não reconhece seus próprios gatilhos mentais, emocionais, ele projeta medo, raiva ou arrogância no seu ambiente ali, de uma forma geral. E isso torna muito previsível. E uma coisa que é ruim é você ser muito previsível. Mas se você não souber que você está sendo previsível, esse é o problema. Muitos estudos, né, clássicos aí, como o experimento de Milgram, quem já ouviu falar, pesquisa aí, tá? O experimento de Milgram, o experimento da prisão de Stanford, conduzido aí por Phil Zimbardo. Ele mostraram aí nessa época aí que pessoas comuns colocadas em determinados ambientes, em determinados contextos de poder ali, autoridade e tal, ou mesmo de estresse, pode aí de repente cometer atos extremos sem histórico de prévio de alguma coisa, de violência e tal. Eles podem cometer por naturalidade. Tá? E também a gente vê muito esse efeito Lúcifer, né? O efeito Lúcifer também fala muito sobre isso, deixando claro aí que o ambiente em si, onde você vive, onde você atua, ativa conteúdos latentes na psique humana. Então, são diversos estudos que eu vim buscando durante esse período para formatar essa metodologia para vocês, que deixa claro que qualquer pessoa que queira cuidar da sua própria vida, que entende de segurança e quer entender de segurança, ele tem que passar por isso. Vamos trabalhar exaustivamente e exatamente nessa intenção entre ambiente, psique e comportamento, fazendo com que você seja o seu melhor produto. Pessoal, não tem nada melhor do que você, seja qual for sua função, tá? Seja qual for o seu trabalho, você fazer ele com determinação, consciente do que você faz e do que você é. Vai dar uma visão geral do seu mundo. Não treinamos apenas respostas físicas, treinamos consciência situacional interna, porque muitas falhas
de segurança não acontecem como a gente pensa, por falha de técnicas, mas simplesmente por negação psicológica, negação do próprio ser, tá? Excesso também de confiança. Sabe aquela coisa, eu já tenho tantos anos de trabalho, eu sei fazer isso muito bem, eu sou formado nisso, aquilo, fiz curso de ninja, curso de samurai, eu sou astronauta. Não é bem assim. Todo trabalho, todo dia em que você se posiciona no seu trabalho, ou melhor ainda, todos os dias que você abre a porta da sua casa para entrar ou para sair, tem mudança. Medo de aparecer, né? Muitas vezes a pessoa tem medo de se parecer paranoico, né? Mas esse cara é muito paranoico, com segurança, não sei o quê. Não. Esse medo você tem que deixar de lado, tá? Há uma necessidade de validação também. Às vezes a pessoa quer ser reconhecida porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Faça porque você quer fazer e faça da melhor forma possível. Quando a gente espera mentalmente uma validação, aí já caga tudo e já tem um grande problema sobre isso. O fundador da terapia cognitiva já alertava, né, que pensamentos automáticos, distorcidos, antecede aí comportamento difusivos ou disfuncionais. Eu sei que não é normal essa preocupação com o que o cara vai pensar e tal em determinados cursos, mas pensamento antes mesmo, eu gosto de fazer isso, que a pessoa tenha controle dos seus pensamentos antes mesmo dela se transformar em ação. Você controlar seus pensamentos antes mesmo dela transformar em ação. Eu sei que isso não é normal, né? Mas, por exemplo, Sun Tzu, né? Outro grande aí que já falava aí, que escreveu a Arte da Guerra. Conhecer o outro é conhecer a si mesmo. Eu sei que isso parece palavras feitas, né? Que as pessoas usam em curso, em treinamento. Mas pensa bem numa coisa. A maioria das pessoas tentam conhecer o outro, na verdade, sem nunca, de fato, enfrentar aí o próprio caos interno. Olha o tempo que nós estamos, pessoal. Todo mundo está enfrentando algum caos interno na sua vida. Todas as pessoas estão passando por algum tipo de problema ou situação internamente. O que a gente mostra para fora, o que você mostra para fora é uma coisa. Por isso, não formam agressores nem salvadores da pátria. Formam indivíduos lúcidos, pessoas capazes de perceber quando o perigo está fora e quando ele está dentro. Essa é que é a grande sacada. Essa é que está a grande diferença. Essa é a minha motivação de cada vez mais me aprofundar e preparar bons profissionais. Pessoas capazes de fato. Porque a maior parte, né, pessoal, a maior ameaça não é a violência visível que a gente vê ali todo dia. É o inconsciente no comando sem supervisão. Já imaginou? O teu inconsciente está comandando você sem uma supervisão de fato? Isso acontece, tá? Você pensa que não, mas o teu inconsciente basicamente te comanda quase que 80, 90% o dia inteiro. Isso, logicamente, é minha estatística, pode ser até mais. E quem não domina isso não perde apenas o controle da situação, ele perde o controle de si mesmo. E quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de cuidar de pessoas, e sempre quando eu falo cuidar de pessoas, eu estou falando de mim mesmo. Você cuidar de você mesmo, tá? Eu tenho que me preocupar com isso, em conhecer minha cabeça, conhecer minhas falhas, conhecer meus gatilhos. Todo mundo tem gatilhos, às vezes positivos e muitas das vezes negativos. Quando você simplesmente não reconhece, não tem o entendimento da existência desses gatilhos, você acaba sendo comandado pelo quê? Isso aí, pelo acaso, pelo provavelmente vai ser assim. Entende? Mas quando você consegue compreender seus gatilhos, suas motivações para fazer o que você faz, inclusive aproveitando o jabá, temos aqui, né? Vou deixar aqui na descrição para vocês, o pessoal que está no grupo ou que está no programa também vão receber esse livro, tá? A motivações, né? Por quê? A motivação das pessoas fazer o que fazem todos os dias. E ali eu dou vários exemplos ali que você pode se reencontrar em algum desses exemplos que eu vou deixar aqui no livro abaixo, para você ir lá e descobrir mais sobre isso que eu estou falando com você, tá bom? E relacionado a essa aula de hoje, a gente vai avançar cada vez mais, tá? Vou estar trazendo para vocês nas próximas aulas. Eu estou tentando evitar fazer aulas ou discursos ou explicações muito prolongadas. Eu gosto muito de fazer live às vezes, chamo o pessoal de fora e a gente conversa em lives, trocando algumas ideias. Mas é complicado porque eu sei da correria das pessoas. Eu, quando montei esse curso, eu sei que é um tema delicado, é um tema que exige atenção, é um tema que exige compreensão, um nível cognitivo um pouco fora da curva, né, para você entender até onde eu quero chegar.
Então eu entendo que também não dá para eu chegar em, tipo, o pessoal vê hoje em dia, né, muito aquela coisa de TikTok, é coisa rápida, um minuto, um minuto, um minuto, o cara vê uma frase feita, uma frase pronta. Eu até faço algumas coisas em algumas redes sociais, algumas coisas nesse sentido, tipo, algumas microcontos eu chamo, né? Faço alguns microcontos só para a pessoa refletir um pouco, mas a verdade, o que eu compreendo é que na agitação, no dia a dia, com tudo isso que está acontecendo, nem todo mundo está no mesmo momento. Nem todas as pessoas estão realmente focadas em, vamos dizer assim, né? Eu gosto de chamar de autoconhecimento, auto com L, vamos dizer assim, né? Não o autoconhecimento só de dentro, mas o autoconhecimento também espiritual, divino, que basicamente as pessoas deixaram um pouco de lado, ok? É, Se as pessoas não conseguem compreender o básico que é a si mesmo, tá? Que é o autoconhecimento com U, vamos dizer assim, né? Vamos usar o autoconhecimento com U para dentro e o autoconhecimento com L, o alto dos céus, para as coisas divinas, né? Só se você vai entender o que eu estou querendo dizer. É difícil porque as pessoas, nem o autoconhecimento com U, as pessoas querem saber mais. É certo ou não que eu estou te falando? Então, isso, as pessoas, hoje em dia, né? Não, quando falar as pessoas é muita gente, né? Algumas pessoas, por assim dizer, por estarem passando por momentos complicados, né? Correria, trabalho, mudança de governo, e política, e guerras, e não sei o quê. Eu sei que tudo isso são intempéries que fazem com que você fique aí um pouco congelado no tempo. Um pouco tipo assim, poxa, o que é que eu vou fazer? Aquela sensação, muitas das vezes, homem é mais difícil perceber isso, tá? A mulher tem uma percepção, a mulher sempre teve uma percepção muito maior dessas coisas, sobre a energia do mundo, sobre as coisas que estão acontecendo. Então, por causa disso, a mulher tem uma tendência a ter uma depressão muito mais assim aflorada. Porém, é lógico, por mais que o homem não expresse a sua depressão muito claramente, ele tem outra forma de expressar essa depressão, essa cognição dele sendo extravasada, diminuída e extrapolada. É fácil compreender que o homem tem maior índice de suicídio, de morte, por causa dessas coisas. Tá? Ao mesmo tempo que o homem ele não demonstra aquilo que sente com facilidade, eles são os mais acometidos com, vamos dizer assim, com a falência, né? Com a sua destruição em si. Por isso, é complicado quando um curso como esse, que embora seja parecido ser direcionado para homens, também serve para mulheres, com certeza, tá? Porque a percepção, quanto mais conhecimento, percepção de mundo você tiver, mais fácil será você sobreviver. E a minha preocupação sempre foi essa. Essa coisa de passar um vídeo, fazer um vídeo muito prolongado, eu sei que as pessoas não vão ouvir, não vão entender. Então eu prefiro vir aqui fazer um vídeo entre 10 a 20 minutos, curtinho, rápido, te dar uma explicação breve sobre o treinamento. Você vai compreender as coisas, você vai identificar as coisas. Como eu já falei, tem coisas que a gente vai conversar no presencial. Por isso que esse da Code, que é um curso específico, tá? Que é uma mentoria específica, ele só pode ser feito assim, parte online e parte presencial, porque é super importante você estar no presencial ali, que eu vou estar te mostrando as técnicas presencialmente. Eu não vou estar passando aqui para vocês técnicas específicas em vídeo, já falei isso em outros vídeos, né? Porque você sabe, né, cara? Você sabe que, como eu já falei anteriormente, até mesmo no curso de combate de armas perfuro-cortantes, né, de facas e tal, até mesmo nesse tipo de curso, é complicado. Defesa pessoal, vamos nem falar do combate com faca, combate com faca já é o extremo da coisa, por assim dizer, né, da autodefesa ali e tal. Defesa pessoal, por exemplo, é até difícil você mostrar uma defesa pessoal ou uma reação que uma pessoa deveria ter numa situação de emergência, por exemplo. E imagina, eu faço uma demonstração, eu faço uma demonstração sobre algumas coisas e, de repente, esse vídeo mostrando aquela defesa, aquela autodefesa ou aquela forma de pensamento na mão de uma pessoa que está assim, ó, prestando atenção, com uma maldade no olhar, né, com aquela percepção maldosa, porque você sabe que acontece isso, tá? Você sabe que é claramente as pessoas, quem é que tem mais tempo? Enquanto o policial, o segurança, ou o dono de casa, ou a dona de casa, o pai de família,
ele não tem tempo para nada, ele não tem tempo para escutar, para parar, para ouvir, para aprender, o meliante está assim, ó, atento a todo tipo de coisa, atento a todo tipo de informação. Aí ele, quando sai na rua, ele pega ali uma máquina, pega ali uma lâmina perfuro-cortante ali e vai te ameaçar. Ele sabe claramente o teu pensamento, ele sabe claramente o que você poderia fazer ou não. É que acontece, ele já vai em cima, pum. Então, tipo, um dos meus maiores medos que eu tenho ao ensinar na internet é justamente isso, é que o meu conhecimento, é que esse conhecimento, que essa estratégia, por exemplo, caia na mão de pessoas erradas e seja usado por uma pessoa que deveria ir voltar para casa por ser da sua família, ok? Então isso é a minha maior preocupação. Claro, evidente, muitos de vocês aí, né, vão dizer, mas se o senhor não ensinar uma coisa, vai ter gente na internet que vai ensinar, ok, mas pelo menos o meu ego, o meu id ou o meu subconsciente vai ter a consciência de que eu tive essa preocupação. Compreende ou não? O meu subconsciente vai ter a certeza de que eu tenho essa preocupação de passar para as pessoas uma consciência para pessoas do bem, se tornarem pessoas boas e melhores. Agora, eu também tenho a minha consciência e da forma como eu faço, da forma como eu aplico, da forma como eu ensino, eu sei se eu conversar, se eu estiver perto de pessoas que são do mal, ou pessoas que têm uma mente totalmente travada, atrasada, por assim dizer, se ela entender um pouco, ou se predispor a conversar, a se entregar a uma linha de conhecimento do autoconhecimento com ele, se essa pessoa querer, ela vai ter, ela vai mudar, ela vai melhorar, vai ser uma pessoa super diferente, ok? Porque a minha ideia principal é isso, é mudar pessoas, melhorar pessoas, ok? Como eu falei para vocês, esse treinamento é um treinamento para você ficar milionário? Esse treinamento, esse curso, foi promessa disso que eu fiz? De você ficar rico, milionário? Não. Porque se você... O que é uma mente milionária? O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica, uma pessoa milionária, não é apenas dinheiro, pessoal. Quantas pessoas você está vendo aí? Muitos influenciadores com dinheiro, com grana e tal, e pensando em merda, pensando em se matar, pensando em suicídio. Agora, há pouco mesmo, acabou de outro morrer. E daí por diante, e todos os dias isso vai acontecer. Porque no final das contas, você vai perceber que o dinheiro não é tudo. Não adianta dinheiro sem conhecimento. Claro, evidente, quem não quer dinheiro, quem não precisa de dinheiro nesse mundo físico que nós vivemos. Porém, nós não somos somente isso. Valeu, pessoal, forte abraço. Não quero passar mais de 20 minutos, como eu já expliquei para vocês. Vocês não têm paciência, tá? Muitos de vocês não têm paciência. E eu entendo isso, eu compreendo, mas vocês vão aprender. Com o tempo, vocês vão desejar. Quando a gente começa a se alimentar do conhecimento, quando a gente começa a se alimentar do conhecimento elevado, das coisas elevadas que tem na nossa vida, que nós estamos aqui justamente para isso, para nos alimentar, para transformar o nosso espírito e para sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo nosso aqui nessa terra. Por isso que há tanto sofrimento, por isso que há tanta batalha. E agradeço a você se você está passando por isso, tá? Se você estiver passando por qualquer tipo de tormenta, qualquer tipo de sofrimento, observe uma coisa. Isso é a melhor aula que você pode ter na sua vida para se tornar uma pessoa melhor. Quanto pior são as pessoas com quem você vive, melhor pessoa você tem capacidade de se tornar. Valeu, pessoal. Forte abraço, fique com Deus e te conto no próximo vídeo, no Papo com Dashan e no nosso curso Dashan Code. Valeu, galera. Forte abraço, fique com Deus e fui.